Que tarefa árdua, né? Enquanto membro da comissão organizadora do evento, profundamente arrependida, né, de me colocar para falar depois, mas ao mesmo tempo extremamente confiante da certeza de que os palestrantes realmente não surpreenderam, né? Surpreenderam, mas não surpreenderam, porque a gente sabe da competência de vocês. Mas eu tenho certeza que foi assim, uma noite que fecha com chave de ouro, né? Tanto a exposição da Eliane como do Marcelo, não poderia ter sido diferente. Assim, fico muito contente. E a minha fala aqui tem que cumprir com um compromisso, né? Um dever. Então vai ser no sentido de trazer aí mais algumas contribuições e um olhar sobre uma temática que, de certa forma, coincide ou se justapõe a muito do que já foi dito ontem e hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, traz alguns aspectos diferentes. É outra temática e eu vou tentar, enfim, compartilhar isso aqui um pouco com vocês. Qual é o meu local de fala? Sei que tem muita gente que não é da área do direito, a minha fala é do direito, né? Estrita e exclusivamente do direito. A minha formação é integralmente jurídica, o meu contato com povos indígenas, né, do ponto de vista pessoal, ínfimo, né, mínimo, então nesse sentido eu diria até irrelevante, né? E a minha fala parte então de uma preocupação em, eu diria, dar um salto epistemológico no campo do direito. Tá? Então, como fazer isso? Né? Como pensar essa discussão a partir de um outro olhar? Concretamente, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, para pensar essa relação entre ciência, mercado biotecnológico e povos indígenas, altruísmo e benefícios para quem? É um questionamento. Surge durante a minha pesquisa doutoral, em que eu me deparo com um caso concreto, né, que abre aí uma série de questionamentos. Esse caso é um caso com comunidade indígena chamada dos povos caritianos, e é o que eu vou apresentar para vocês hoje, trazer alguns pressupostos, apresentar o caso e algumas reflexões que, digamos assim, emergem desse caso. Né? Muitas reflexões, muitos questionamentos para a gente pensar junto e para ouvi-los, até porque essa discussão não está fechada. Então, quais os pressupostos interdisciplinares para se pensar essa questão? Vejam, o caso que eu vou narrar a vocês adiantando é um caso de coleta de sangue dos povos, né, dos caritianos, que esse sangue foi parar num biobanco, que a gente poderia chamar, e à disposição dos pesquisadores mediante, né, o pagamento de um determinado valor. Então está à venda na internet hoje, né, amostras de DNA ou amostras de sangue para pesquisa. Bom, diante disso é preciso pensar alguns pressupostos que devem, me parece, orientar a nossa reflexão sobre essa questão. Então a primeira questão é a importância dos avanços na genética. Né? Muitos comentaram aqui, não então, de maneira gratuita, que o evento busca pensar a questão da biotecnologia. Não necessariamente como high-tech, né? Como tecnologia de ponta, existem outras tantas tecnologias que são biotecnologias, né? Mas nesse caso, particularmente a genética, então essa biotecnologia de ponta, ela acaba sendo fundamental. Existem algumas obras de geneticistas mais recentes que vêm questionando o papel que a genética, né, e que os avanços em genética, que os descobrimentos na área da genética representam socialmente. Há uma tendência a se acreditar que a genética garante certeza. Né? Você já deve ter ouvido falar, isso é genético. Né? Então, quando eu digo que isso é genético, eu estou querendo dizer que isso é imutável. Certo? Quando algo é genético, algo é imutável. Então, ainda que isso seja algo reproduzido largamente, muitos geneticistas, ou seja, dentro do próprio campo epistemológico da genética, estão questionando isso e demonstrando que longe, né, de a genética produzir esse tipo de certeza. De todo modo, é preciso reconhecer, sim, a importância dos avanços nesse campo do conhecimento, seja em termos de saúde, né, para a medicina, em outras tantas áreas que a genética tem contribuído.
pensar que técnica e biodiversidade possuem uma dupla composição. Então, eu não posso falar nem tecnologia, eu estou falando algumas obviedades. Depois de ouvir tantos palestrantes, a gente se sente assim, falando certas obviedades. Mas, ao mesmo tempo, bom, alguma coisa está correta. Estamos pensando juntos, ou estamos todos errados, ou estamos todos bem, né? E uma das coisas é pensar, fugir daquele mito de que a técnica e a biodiversidade implicam análises neutras, né? Quer dizer, a técnica não é neutra. A técnica pode ser boa, pode ser ruim, né? O uso da biodiversidade também pode ter, a depender da sua finalidade, pode ser positivo ou negativo, pode ser benéfico ou causar prejuízos de diversas ordens, financeiros, sociais ou simbólicos, né? Ao mesmo tempo, reconhecer, isso é algo que eu acho que é extremamente importante, porque tem muitos que não são do direito, mas para nós do direito, para nós da academia, reconhecer, primeiro, a incipiência jurídica dessas questões e a necessidade, então, da gente se debruçar com maior cuidado, né, sobre isso que a gente está estudando. Não é um dado, né? Não é um dado, não pode ser meramente descritivo, é preciso, né, mexer e rever algumas questões nesse campo. Quarto pressuposto, eu prometo que eu não vou ficar meia hora nos pressupostos, né? Já fiz isso, tá? Vou tentar não ficar meia hora nos pressupostos. Pensar isso a partir de saberes transdisciplinares, eu acho que isso também é uma obviedade, mas uma obviedade difícil de ser concretizada, né? É muito difícil o diálogo entre as disciplinas, é muito difícil essa troca, né? Porque implica reconhecer fragilidades no nosso discurso e no discurso do outro, na fala do outro, no saber do outro, e conseguir construir ou crescer coletivamente ou conjuntamente diante de todas essas contingências do nosso saber e das nossas produções, né? Por fim, pensar o contexto brasileiro. Então, quando eu falo em genética, já foi falado muito aqui, né, de tecnologia de ponta, de quem detém essa relação norte-sul, os países envolvidos. E um dos itens que eu acho importantes, que eu vou mencionar mais adiante, é repensar os papéis ou as funções desses atores, né? Em relação especificamente ao caso que eu vou trazer, a discussão sobre essas questões, via de regra a gente tem muito claro quais são os atores envolvidos nesse contexto, né? Então eu tenho povos indígenas, eu tenho a figura do mercado, né, representado aí por grandes indústrias, eu tenho o direito, né, eu tenho o Estado como figuras importantes que atuam com determinados papéis. Mas é importante também a gente analisar criticamente isso, né? Como muitas vezes o que se percebe é um discurso de opressores e oprimidos, polarizado, né? E de pessoas que têm um papel negativo, que cumprem um papel negativo, nesse sentido de assujeitador, de explorador, e outros que não, ao contrário, se submetem a essa lógica. Então é preciso perceber algumas tensões e ambiguidades em relação a esses atores, né? Será que efetivamente sempre o mercado vai ser, né, o vilão da história? Será que os povos indígenas sempre são desapropriados, né? Têm os seus saberes extirpados? Será que eles não ganham nada com isso também? Então, pensar um pouco essas tensões para além de atores ou grupos homogeneizados, né? Isso, porque é muito comum, esse discurso é muito comum quando se fala em grupos vulneráveis, em diversidades ou identidades, né? Pensar essa discussão, essa relação um pouco polarizada. Bom, o caso. Então a gente tem o caso que ocorreu, o caso dos carentianos, né? Que tem algumas características, a gente pode dizer assim. Não é, do ponto de vista quantitativo, um grupo muito expressivo, né? Como outros casos que ocorreram com outros povos indígenas, mas ele me parece muito interessante para se repensar algumas questões. A primeira delas é a proteção jurídica anterior ao patenteamento. Quando se fala em genética, em descobertas genéticas, via de regra se pensa em patenteamento, em propriedade intelectual. Eu acho que esse caso é muito interessante, porque ele realoca a discussão no momento anterior ao patenteamento, nos faz pensar o seguinte: em que medida é possível explorar
né, de maneira completamente ilícita, né, determinadas informações genéticas, mesmo antes dessa informação ter sido patenteada. Bom, então aqui o que é importante destacar, porque eu quero ser bem breve e objetivo. Existem relatos um pouco duvidosos em relação a que momento houve essa coleta. Então, pelas pesquisas que se ofereceu, pelo que se tem hoje na literatura, houve 2 momentos de coleta de sangue entre os caritianos. Tá? Porque quem fez essa coleta, quem coletou esse sangue, para que finalidade? Então, muitas vezes a gente fala de repressão do Estado, de figuras assim, né, que, enfim, com todo um aparato, uma autoridade estatal. Nesse caso que a gente vai perceber que foram antropólogos e médicos que muito comumente transitam entre os povos indígenas e fizeram a coleta, segundo esses antropólogos e médicos, para fins clínicos, para fins da medicina. Né? Em nenhum momento ficou claro para os indígenas que a finalidade eram outras pesquisas que não fosse necessariamente produzir um benefício para a saúde daquela comunidade. Tá? É preciso considerar que há um interesse científico dos geneticistas nessas comunidades em razão da densidade genética, então isso é interessante, né? É aquilo que desperta uma curiosidade e a pesquisa em si. E o que a gente vai perceber, em razão desse caso, dessas coletas, que foram realizadas, já foi comentado hoje aqui o famosíssimo filme, né, O Jardineiro Fiel, mas tem uma cena, os que já viram esse filme, tem uma cena que existem crianças e mulheres na fila para assinar o termo, né? Eles estão justamente na fila para receber brinquedos e etc, etc, que é uma cena grotesca que a gente coloca, né, há mais de 500 anos atrás, que se repetiu nesse momento. Né? Então, na verdade, os próprios indígenas relatam que eles receberam brinquedos e outros utensílios no fim de facilitar o consentimento, digamos assim, aspas aqui, desses povos para a coleta de sangue. Tá? Qual é a situação hoje? Esse é o repositório biológico chamado Biobanco, que existe nos Estados Unidos. Se vocês olharem, vocês não devem enxergar aqui, bom, mas enfim, é o CCR, que tem várias amostras de DNA, amostras biológicas, e aqui vocês vão encontrar, vejam, quantitativamente é um número inexpressivo, são 5 amostras, né? Mas a gente vai perceber que, inclusive, amostras de uma pessoa com 13 anos de idade. Tá? Então, assim, foi coletado além de adultos, de crianças, o que implica uma outra discussão também sobre o modo como isso foi coletado. Bom, como se isso não bastasse, a gente vai discutir depois como é que se deu essa relação, essas amostras estão disponíveis para quê? Os pesquisadores, né? Muito bem intencionados muitas vezes, mas está lá disponível para se fazer pesquisa. Né? Um custo aí de 85 ou 55 dólares, a depender do modelo de amostra. Como é que a gente pode pensar essa questão desse material que está hoje aí disponível para, eles não dizem aquisição, eles dizem que é uma taxa para a manutenção das amostras nesse repositório, que evidentemente tem um custo, né? Mas de fato, se a gente for analisar, é mediante aí uma troca onerosa. Isso nos coloca várias discussões do ponto de vista jurídico, né? Mas o que é importante, talvez, explicitar antes de pensar as questões jurídicas propriamente? Como é que se deu essa relação de consentir? Como é que se deu esse momento da coleta? Né? Essa é uma primeira questão. É evidente que aqui a gente tem uma estratégia biocolonial gritante. Né? Vejam que é um exemplo que reafirma, né, todas aquelas falas de um país que oferece matéria-prima, né, a trajetória da amostra que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, o fato da origem da amostra, né, estar na selva e hoje está disponível na rede. Vejam que todas essas trajetórias, esses caminhos, são muito
justificativos para tudo que a gente discute, questiona e coloca como problemático, né? Além disso, o que é importante perceber é qual é o significado disso que foi coletado. O que é isso que foi coletado, né? É claro que falar em material genético causa até um impacto interessante do ponto de vista discursivo. E aqui não é intencional que na minha fala apareça a ideia de material genético. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso perceber que o sangue, para essas pessoas, tem um significado distinto do que o sangue tem para nós. Tá? Então, aí vem todo aquele... Qual é a representação desse material biológico, desse sangue, para quem coletou, e qual é a representação desse material biológico, dessa parte do corpo, né, que foi extraída, que foi colocada num tubo, né, que foi armazenada, que foi replicada de maneira assim, impossível contabilizar a quantidade de vezes que isso foi replicado, e é impossível, né, como no direito à propriedade, que a gente pode seguir o caminho, né, é impossível seguir o caminho dessas amostras. Né? Então, nem que eu queira, hoje, eu teria a garantia de que eu consigo fazer com que essas amostras todas retornem ao seu local de origem. Nem do ponto de vista físico, é impossível, tampouco do ponto de vista digital, digamos assim, da informação que esse material biológico, que esse suporte físico teria. Né? Que reflexões, então, a gente pode pensar a partir disso? Primeiro, a inexistência de normativas jurídicas, né, sobre a questão, que a gente já viu aqui em diversas temáticas, a produção de uma normativa muito fluida, né, uma normativa que não tem, muitas vezes, a força, né, do direito enquanto lei. Eu tenho resoluções, eu tenho uma doutrina que critica, ou seja, eu tenho algo muito brando em relação a essa questão. Respostas do judiciário e do executivo que também não solucionam a questão, não apresentam um encaminhamento adequado. Vocês vão ver como se deu, até onde eu sei, a solução do caso, altamente questionável, mas muito também paradigmática para a gente analisar, né, reduzindo essa questão à indenização. E aí, o que a gente poderia pensar aqui é justamente como se dá a compreensão pelos indígenas. E vocês tiveram contato com o Marés, que já, infelizmente, para a gente já está a caminho de Curitiba. E quando, no ano passado, a gente teve a oportunidade de convidá-lo para vir palestrar aqui no IHU, muitos de vocês também devem conhecer, eu perguntei para ele, falei assim, Marés, eu gostaria que você colocasse um pouco a questão, né, das novas tecnologias e a percepção dos povos indígenas. Ele virou para mim, muito tranquilamente, e disse, isso você vai perguntar para eles. Né? Então, na verdade, vamos pensar isso, né? Qual é a percepção, né? Qual é a compreensão dos indígenas em relação a isso que aconteceu? Tem um estudo de um antropólogo, Van der Velde, que muitos talvez conheçam ele, que transitou e que fez uma pesquisa muito cuidadosa, muito rica, e que nesse sentido me permitiu, de certa forma, pensar um pouco melhor essa questão a partir de um olhar, a partir de uma pesquisa de segunda mão, mas foi extremamente importante. Então, inicialmente havia uma expectativa, e gravem essa expressão expectativa, porque eu vou retornar a ela, uma expectativa de devolução do sangue, né? Por N razões que a gente pode também entrar aqui em discussão depois, né? Pela representação simbólica desse material. E aí, depois de um certo momento, se desistiu dessa devolução do sangue, porque se percebeu que já havia tido uma exploração econômica, porque se percebeu que era impossível devolver o sangue propriamente, né? Então, os próprios caritianas absorveram a ideia de uma reparação pecuniária como uma resposta adequada à exploração que houve a partir do seu sangue. Aqui também eu acho que é importante a gente pensar as ambiguidades, talvez, dessa incorporação, né? Em que medida isso é positivo ou não para esses povos? Em que medida a incorporação dessa linguagem representa, sim, uma codificação adequada, né? Em relação ao que eles
a ação que eles sofreram, em que medida isso pode ser prejudicial também, pensar nessa lógica de retribuição pecuniária. E um outro elemento que apareceu como justificativa, inclusive, dessa retribuição pecuniária ou, né, responsabilização, foi justamente a melhoria das condições da comunidade. Aqui eu trago para vocês a decisão bastante recente, do metade do ano passado, que justamente vai condenar 2 pesquisadores a uma indenização de 50 mil reais. A obrigação, veja que está grifado ali, negrito, a obrigação de não fazer e a indenização em 50 mil reais. Né? Para quem é do direito e sabe quais são os parâmetros indenizatórios, sabe que isso aqui Fernanda, que adjetivo poderia dar isso? Ok, obrigada, ínfimo, né? É insignificante, né? Foi para disse algo, né? Resolvi judicialmente o problema. Resolvi judicialmente o problema. Né? Isso é um dos reflexos da judicialização de algumas questões que hoje se apresentam para o direito. E aí a obrigação de não fazer. Percebam isso, a obrigação de não fazer o quê? De não ceder, de não, né, esse material biológico sem autorização dos indígenas e sem autorização da FUNAI. Como se eles já não tivessem feito algo. Né? Essa é, talvez a gente poderia dizer, a possível solução que o judiciário pode apresentar, longe de uma solução fática, mas uma solução judicial. E aí a gente pode perceber justamente a insuficiência do direito. É por isso que muitos que começam a estudar direito, chegam a um certo ponto e dizem, não tem como. Porque a gente percebe que o direito resolve muito pouco dos problemas. A gente começa estudando direito e acha que vai mudar o mundo e resolver os problemas da humanidade. E num certo ponto você vai perceber que o direito faz muito pouco e o que faz, muitas vezes, inadequado, bastante inadequado. Uma das possibilidades de se pensar essa questão é a realocação do conflito para a esfera internacional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tá? Uma vez que o sistema interno não está dando conta dessa questão, uma vez que essa questão envolve outros países, né? E a gente poderia ter aí um precedente interessante, acho que seria uma oportunidade interessante para repensar essa questão. O que eu acho interessante, eu comentei a vocês que gostaria que gravassem a expressão expectativa. Eu não vou entrar muito nessa discussão teórica, mas eu acho que tem um autor francês que ajuda, ele nos ajuda muito a repensar essa relação que ocorre nesse momento. Veja, eu não estou aqui falando de conhecimentos tradicionais associados, eu não estou falando aqui em biodiversidade da natureza, estamos aqui tratando de um elemento corporal. Então essa é a primeira questão que eu gostaria de diferenciar das outras discussões que a gente teve até agora. Né? Então é um elemento do corpo humano, né? É um humano que está ali, porque tecnicamente isso é possível, destacando parte do seu corpo, e essa parte do seu corpo está circulando, seja fisicamente, seja do ponto de vista da informação, que circula muito facilmente, que contém aquele material, aquela base. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Em razão desse primeiro aspecto, eu tenho uma reflexão importantíssima que eu tenho que fazer, que é em relação à noção de liberdade e dignidade. Muitos colocam que a ideia de liberdade e dignidade caminham juntas. E nessa situação a gente vai ver que é possível que uma liberdade, uma autonomia, no sentido de livre disposição do seu corpo, pode eventualmente ofender, né, ou desrespeitar, ou se contrapor a uma determinada noção de dignidade humana. Por que eu digo isso? Porque a gente parte do pressuposto, em geral, pelo menos, de que o humano detém dignidade. Talvez não só o humano, né? Então a gente pode, de alguma forma, expandir essa reflexão. Mas que o humano detém dignidade. Por essa razão, o corpo humano, nem o corpo humano, nem parte do corpo humano poderia ser comercializado. Em geral, há um certo consenso, digamos assim, sobre isso. Salvo alguns países que comercializam, mas em geral parte do pressuposto de que o corpo humano, ou parte dele, não é ou não deve ser passível de comercialização. O que é interessante perceber nesse
nesse caso, né? Se eu adoto uma perspectiva extremamente autonomista, eu estou dizendo que essa pessoa pode fazer o que quiser. Se eu adoto uma perspectiva mais paternalista, eu vou dizer o seguinte, no sentido de proteger essas pessoas e a sua dignidade, não podem dispor livremente de parte do seu corpo, porque isso poderia ofender, né, a dignidade não só individual, mas do ponto de vista coletivo. Que saída que a gente teria para essa situação? O que pensar, em relação a essa questão? Vejam, não é uma situação tão simples, né? Normalmente, um dos argumentos que aparece muito claramente aqui é o argumento de que a doação desse material biológico, né, o fato de qualquer pessoa, e nesse caso povos indígenas, doarem o seu sangue para a pesquisa, nem que eles não se beneficiem clinicamente disso, seria uma forma de altruísmo, né? Quando eu dou algo sem esperar nada em troca. Então esse ato de doar o sangue por parte de qualquer ser humano seria uma forma nobre de altruísmo no sentido de colaborar com o avanço e o progresso da ciência, do conhecimento, da medicina, né? Ok, até aí nós poderíamos ver um certo consenso sobre isso, né? Não sei se alguém questionaria isso, mas de alguma forma doar parte do seu corpo para que a gente consiga avançar e melhorar as condições da medicina, no princípio não teria maiores problemas. Eu acho que a grande discussão que surge nessa questão, especialmente, e em razão do princípio da não comercialização de partes do corpo humano, do próprio corpo humano, é que o que a gente vai perceber é que a noção de altruísmo e de gratuidade, ela só existe no primeiro momento da doação, entre o que a gente poderia chamar de pessoa-fonte, que detém o sangue, que detém parte do corpo humano, e aquela pessoa que recebe aquela doação. Após essa primeira etapa de uma cadeia, todas as relações que seguem a ela são relações comerciais, são relações onerosas, são relações que implicam um ganho, uma lucratividade. Seja por meio de um contrato de depósito, seja por meio de um contrato de serviço, seja por meio de um contrato de fornecimento, seja por qualquer espécie contratual, que a gente vai perceber é que, efetivamente, ainda que haja um princípio da não comercialização do humano, fundado numa noção de dignidade, todo o restante da cadeia, né, que segue essas etapas de pesquisa são relações comerciais. Então vejam, isso é ainda mais perverso do que a gente pode imaginar, porque na verdade essa relação, ou esse princípio de gratuidade e altruísmo tão nobre e tão esperado, né, de todos, só implica aquela pessoa que está doando no primeiro momento, né? A partir por que isso acontece? Na verdade isso é uma questão interessante de se pensar. Por que isso acontece? Porque efetivamente a noção de dignidade, ela está muito, na nossa cultura, muito vinculada à noção de corpo. No momento que eu consigo destacar o sangue do corpo, ou parte do corpo humano, circula autonomamente, essa parte do corpo humano perde em termos de proteção e de dignidade. E aí eu consigo fazer com que isso circule tecnologicamente, né, por vários meios, e eu vou perdendo, digamos assim, aquela capa de proteção de algo que eu poderia dizer assim, mais ou menos sagrado, né? Perde a noção de sacralidade, se torna algo comercializável. Mas o mais interessante é que, do ponto de vista discursivo, o direito continua sustentando a não comercialização, a dignidade, que deve ser utilizado como fim, nunca como meio, etc, etc. Mas do ponto de vista concreto, o que a gente percebe é efetivamente uma série de sujeitos que se apropriam desse material e ganham, ou podem eventualmente, né, vir a lucrar muito com essa cadeia produtiva. O que pensar, então, em relação a essa questão? Eu sei que já foi uma questão muito discutida aqui, do ponto de vista dos conhecimentos tradicionais, da natureza, mas há uma dificuldade imensa pensar a repartição de benefícios
parte de uma exploração de algo que é humano. Então, o primeiro elemento que eu comentei com vocês é refletir sobre essa eventual tensão que existiria entre uma noção de liberdade e dignidade que caminham juntas. Um segundo elemento que a gente pode pensar nesse contexto é qual é o status, ou o estatuto, ou a importância do participante na pesquisa. Vejam que normalmente esse sangue ele é visto como um objeto de pesquisa, simples assim, um objeto de pesquisa. Eu consigo destacar do corpo humano e eu vou estudar, explorar, né, acessar isso e explorar cientificamente, economicamente. Por isso que se falou aqui hoje também a ideia de pensar a pesquisa em e a pesquisa com os seres humanos, né? Então, quando eu falo pesquisa com os seres humanos, é garantir um espaço de protagonismo na produção desses saberes. Ou seja, sem esse sangue, eu não teria qualquer condição de avançar no conhecimento, né? Qual é a origem desse material? Como pensar a origem desse material na construção desse conhecimento, né? É claro que eu tenho esforços múltiplos e investimentos múltiplos, mas isso é um ponto de partida determinante, fundamental, para que eu possa seguir nessa cadeia científica e produtiva. E aqui eu trago, talvez, mais desafios que eu considero que precisam ser pensados com maior, talvez, profundidade, e que na minha pesquisa, efetivamente, não consegui fazê-lo. É pensar concretamente o que significa repartição de benefícios, né? Se falou muito em repartição de benefícios, mas eu acho que é preciso a gente, talvez, esmiuçar um pouco qual seria o conteúdo dessa repartição de benefícios, né? Eu tenho que pensar em benefícios diretos e indiretos. O que seriam benefícios diretos e indiretos? A ideia de benefícios imediatos e imediatos, né? Eu posso pensar um benefício imediatamente posterior àquilo que foi alcançado ou um tempo dilatado. É possível pensar isso? É possível considerar que um benefício imediato ou indireto, né, sirva como parâmetro para uma repartição justa e equitativa dos benefícios? Exemplo, eu posso dizer o seguinte: eu vou, a partir de uma determinada amostra de sangue, e isso aconteceu efetivamente, eu consigo desenvolver um determinado medicamento. Tá? Como é que eu justifico a repartição de benefícios? Eu posso dizer o seguinte: bom, todos serão beneficiados com aquele medicamento que vai ser produzido e colocado no mercado. Essa é uma repartição adequada ou não? As pessoas que participaram diretamente devem receber benefícios igualmente diretos. Ainda devem receber algum tipo de benefício imediato, além dos possíveis benefícios futuros ou imediatos que eles possam conseguir ou trazer em razão disso. Ainda, se falou muito aqui em benefícios individuais e coletivos, que também é difícil de ser pensado, principalmente na fala do professor José Rodrigo, né, que comenta de alguns achados, e outros que comentaram isso também, de alguns achados que não são nem individuais nem coletivos, né? Como pensar a repartição nesses termos, né? O que pensar a partir disso? E aí eu acho que, além dos econômicos e simbólicos, também é outra discussão. Então vejam, aqui algumas categorias que me parecem, e aqui um convite, né, a vocês a pensar e a refletir e a propor algo muito concreto em relação a isso. Aliás, quando foi pensado esse evento, compartilhando, fazendo um parênteses aqui, compartilhando com vocês, a ideia seria que de cada fala, e de cada turno, e de cada momento, saísse alguma proposição concreta no sentido de avanço, né, da situação atual na qual nós nos encontramos. Não foi feito isso de maneira expressa, né, mas eu acho que pode ser pensado para um outro momento e a gente vai tentar ver isso a partir das falas de vocês. Então aqui é um convite a pensar nessa perspectiva. Bom, o que é preciso, diante de toda a contingência do saber científico, dos saberes tradicionais, da contingência dessa comunicação, né, entre esses saberes, o que é possível pensar? Como avançar concretamente diante disso, né, considerando as fragilidades e insuficiências do que nos rodeia, né? Uma forma que me auxiliou, e eu acho que pode auxiliar a repensar ou a refletir sobre essa questão,
Como eu havia comentado com vocês, um autor francês chamado Marcel Mauss, e um pouco o que ele traz sobre a noção de dom, ou que a gente poderia traduzir como doação. Quando eu dou algum presente a alguém, quando eu dou algo a alguém, né, eu faço isso, esse ato de dar algo a alguém, ele é uma ação, um ato bastante ambíguo, né, porque ele compreende uma noção de liberalidade, eu dou porque eu quero, e eu dou sem receber nada em troca. Mas essa relação de doação, ela é paradoxal porque ao mesmo tempo eu dou no sentido de me integrar socialmente, e a pessoa que recebe aquilo e ao mesmo tempo incorpora um sentido de retribuição, de obrigação, de retribuir aquilo que foi recebido. Em outras palavras, quando eu recebo algo, eu recebo também a carga, né, de um dever de retribuir acima daquilo que eu ganhei. Isso é interessante porque o Marcel Mauss vai dizer o seguinte: quem recebe algo de alguém se coloca numa situação rebaixada em relação àquele que dá, àquele que doa algo. Por que rebaixada? Porque ele tem a obrigação de retribuir muito mais ou muito além daquilo que ele recebeu. E na verdade ele vai chamar isso de economia do dom, ou Espanha vai chamar isso de economia da graça, né? Que é o que vai gerar vínculos comunitários, né? Expectativas e essa noção de retribuição, que não tem nada a ver com a noção de retribuição jurídica ou contratual. Então o questionamento aqui, e algumas falas me colocaram muito a pensar isso, especialmente do Zé Rodrigo que está aqui ainda, como incorporar essa reflexão que eu coloquei aqui de uma maneira bastante grotesca e sintetizada, relacionada ao dom, como incorporar isso, essa outra lógica, né, essa outra maneira de perceber quando eu recebo algo e o que eu devo retribuir, para o contexto jurídico, ou para os instrumentos jurídicos que são ou não capazes de dar conta dessa realidade. Em geral, a gente pensa, né, essa relação de dar algo, ou essa relação de dar o sangue, por exemplo, de doar o sangue ou parte do corpo, como uma relação de pura doação, de puro altruísmo, ou como uma relação contratual. Se eu dei algo, eu devo receber algo equivalente. E não é essa noção que Marcel Mauss vai nos trazer. Não é de um equivalente econômico, não é de um equivalente objetivo, né? É de um equivalente simbólico com algo a mais que eu devo retribuir. Então, o que a gente vai perceber, nesse caso, me parece que é muito claro isso, e alguns colocaram aqui justamente a relação da confiança que se estabelece nessas situações, é que a expectativa que foi gerada no momento da doação desse material biológico foi uma expectativa muito maior do que a expectativa que nós, né, ou quem recebeu esse material, havia pensado. A justiça comutativa ou contratual que comumente pensamos, ela não é suficiente para dar conta dessa questão. Portanto, não é suficiente, vocês já perceberam isso, a decisão judicial que condena ao pagamento de R$50 mil pela coleta indevida, ilícita e antiética daquele sangue. O grande desafio, e eu não tenho resposta para isso, certamente, o que me tranquiliza, porque ninguém trouxe muitas respostas aqui, nem ontem nem hoje, né? Acho que a gente trouxe grandes reflexões, e isso às vezes é o mais importante, né? Colocar as questões adequadas. Eu finalizo apresentando alguns elementos, né? Então, um movimento biocolonialista que se fortalece pela tecnologia, pela genética, pela medicina, uma pluralidade de fontes normativas que nós, direito, temos que lidar com isso, né? Soft law, direito internacional, direito interno, ausência de leis, um judiciário titubeante que tenta dar conta de relações, né,
ele efetivamente não consegue responder. Um caráter ambíguo da doação de sangue e, principalmente, isso que eu acho que é o fundamental, a revisão do status ou do valor dos participantes da pesquisa na construção dos saberes, né? Como é que eu considero um sujeito que doa algo, né? Que oferece algo para contribuir com a construção do saber científico ou da medicina, né? Como é que eu avalio essa participação? Como um objeto de pesquisa, como algo que circula, ou como um participante efetivo dessa pesquisa na construção dos saberes? Isso, de algum modo, aparece como pano de fundo para a gente pensar como construir instrumentos jurídicos, certamente, adequados para isso, né? Como pensar esses instrumentos, como qualificá-los, né? Como melhorá-los, como implementá-los, de modo a traduzir isso que me parece como pano de fundo. A gente teria, talvez, um certo, um consenso mínimo, digamos assim, ok? Eu finalizo aqui, espero que tenha contribuído. Basicamente, a parte mais teórica em relação a essa economia da graça vai aparecer no texto, vai estar desenvolvida lá no texto, então se vocês tiverem interesse. Além disso, eu recomendo a leitura do Marcel Mauss, para quem acha que possa interessar em algum aspecto. E finalizo chamando a Eliane e o professor Marcelo para a gente abrir então para questionamentos. Muito obrigada.